Queridos irmãos, hoje eu gostaria de pensar com vocês a respeito de um testemunho pessoal de salvação pela graça de Deus. Testemunho do apóstolo Paulo, por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Usa, Senhor, usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor queira, e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas dificuldades. Abre, Senhor, os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Paulo é o autor da carta a Timóteo, e ela foi escrita aproximadamente entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. A epístola de Timóteo é conhecida como uma carta pastoral, assim também como a de Tito. E Paulo escreveu as duas cartas a Timóteo, cartas pastorais, quando este era um jovem pastor da igreja de Éfeso, na capital da Ásia Menor. Éfeso era uma grande metrópole, era um centro comercial e rota das principais viagens entre o Oriente Médio, entre o Oriente e o Ocidente. Em Éfeso, por exemplo, hospedava ali o templo da grande Diana. A cidade de Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria. E podemos dizer que o grande objetivo da carta a Timóteo foi combater os falsos mestres e as suas doutrinas, além de oferecer recomendações àquele jovem pastor Timóteo, a questões práticas também para a vida da igreja. E nela nós encontramos algumas verdades que são fundamentais, que devemos resistir à falsa doutrina. As doutrinas legalistas afastam as pessoas do verdadeiro evangelho, e o culto e a autoridade da igreja devem ser cuidadosamente ordenados. É nesse contexto que Paulo combate os falsos mestres, ressaltando o seu chamado para o apostolado. Os falsos mestres falavam da sua própria parte, porém Paulo ensinava da parte de Deus. Eles eram falsos obreiros, e Paulo era ministro ali, autorizado por Deus. Então hoje nós destacaremos alguns pontos a respeito da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo e da graça de Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero pensar sobre a fonte da graça e a gratidão pelo chamado. Verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Logo de início, nós presenciamos aqui um Paulo verdadeiro, um Paulo com o coração ali totalmente emocionado. Ele entendeu que, embora ele fosse completamente indigno, ele foi proclamado, comissionado para falar desse evangelho da graça. E essa graça e misericórdia se revelaram de uma forma gloriosa na conversão do apóstolo Paulo. Paulo é grato a Jesus porque ele é a fonte dessa graça. Obrigado, Giovanni. E em Paulo nós percebemos aqui um exemplo de como a lei de Deus, se ela é usada de maneira legítima, ela é capaz de fazer na vida de um ex-perseguidor. O apóstolo está completamente consciente de sua incapacidade de expressar a sua gratidão a Cristo. E Paulo estava consciente naquele momento do trabalho de graça em sua própria vida. Ele sabia que ele era indigno, ele sabia que não merecia tamanha graça. Tanto que na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, verso 9 e 10, na sua primeira carta, ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, nós percebemos aqui o apóstolo com essa consciência do tanto que ele era menor, porque ele se considerava, e ele foi um perseguidor da igreja. Por isso ele diz que trabalhou muito mais que os demais apóstolos, e ele fez isso por causa da graça de Deus na vida dele. Tanto que aos Efésios ele vai dizer que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo vai reconhecer que ele foi fortalecido através dessa graça. Deus apenas, graciosamente, não o elegeu somente para a salvação, mas também deu forças a ele, forças que ele não tinha, forças que ele não merecesse, para que ele continuasse, para que ele exercesse o seu ministério de apóstolo. Ele foi fortalecido, por exemplo, quando ele esteve preso pela segunda vez, de frente ali para execução, quando ele foi abandonado pelos seus companheiros, mas ele ainda pôde testemunhar que o Senhor ainda esteve com ele. E aqui nós tiramos uma grande lição. Embora muitas pessoas, no decorrer do seu ministério, e cada um tem um ministério, Pedro vai falar de um dom dado a cada um, que por mais que muitas pessoas te abandonem, que por mais que muitas pessoas não te apoiem em alguns momentos, saiba que Deus está te apoiando, saiba que Deus está te sustentando. É isso que ele deixa bem claro. Ele viveu toda a sua vida e ministério na força do Senhor. E olha que nós estamos falando de dos homens mais inteligentes do mundo que existiu. Um grande teólogo, talvez o maior teólogo de todos, o grande missionário, o apóstolo Paulo. Então ele reconhece que Deus o considerou fiel, mas por causa da graça de Deus na vida dele. E eu gostaria que nesse momento você parasse para refletir sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. E talvez você esteja nesse momento desanimado por alguma coisa, talvez, que alguém te fez, por alguma situação financeira, por alguma situação que tenha atrapalhado de uma certa maneira o seu ministério. Eu gostaria que você começasse a pensar nele, no chamado e no ministério que Deus tem para você. Você acha que é capaz de fazer algo para o Senhor? Você é um pecador sem forças próprias, mas Deus te chamou a um ministério, te fortaleceu. Minha irmã, meu irmão, o seu ministério é intransferível. Você não pode terceirizar o seu ministério, de maneira nenhuma. Esse ministério que você tem,
ele foi dado por Deus e foi confiado por Deus a você, e não a mais ninguém. E eu sei, e por exemplo, falando de mim mesmo, muitas vezes em casa, no dia a dia, eu paro e me pergunto, meu Deus, mas eu fui chamado para determinada obra? Mas por que eu? Não existem pessoas mais capazes do que eu? Não existem pessoas que talvez falem melhor? Não existem pessoas que conheçam melhor a Bíblia? Não existem pessoas que têm uma saúde talvez melhor do que a minha? Vira e mexe, eu me pego perguntando isso. E meditando nessa mensagem, veio ao meu coração, o seu ministério, o meu ministério, o seu ministério, ele é intransferível. Eu não posso terceirizar o que Deus quer para a minha vida. E cada um tem o seu chamado específico. Então dedique-se ao seu chamado. Viva o seu chamado. Sabendo que é Deus quem te fortalece para o trabalho que você está, para o seu ministério, para o seu chamado, para o ministério que você exerce liderança na igreja. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te confiou esse ministério, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com as suas dificuldades. Mas eu gostaria dessa noite que você guardasse pelo menos isso. O seu ministério é intransferível e Deus te chamou. E Ele vai te usar da maneira que Ele quer. E é Ele quem vai te capacitar para a obra que Ele tem para você. Então fica em paz. É Ele que tem cuidado de tudo isso. É Ele que tem cuidado do ministério de cada um. É Ele quem dá o dom para que você o exerça da melhor maneira. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, somente confie em Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele se fortalecia em Cristo Jesus. Ele que deu graças a Jesus que o fortaleceu. Ele que deu graças a Jesus que o considerou fiel para ser apóstolo, que escreve a maioria dos livros do Novo Testamento, que é ali um grande missionário. Foi a Paulo, aquele ex-perseguidor, que Deus confiou o ministério dele no caso de apostolado. Em segundo lugar, a necessidade da graça e o poder da graça. Verso 13 e 14. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quanta misericórdia! Este grande pecador não foi só salvo, mas também foi tido como digno de que lhe confiasse ali o ministério do apostolado. E tudo isso ocorreu, embora antes da conversão o apóstolo permanecesse na mesma categoria dos terríveis pecadores. Sim, com respeito à primeira tábua da lei, o apóstolo havia sido blasfemo, ridicularizando o nome de Cristo. Em referência à segunda tábua, havia sido perseguidor. Além do mais, ele foi perseguidor ao extremo da igreja. Havia perseguido o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Lhe perguntara Jesus. Sendo um fariseu zeloso, ele tornou-se líder destacado do judaísmo. Ele levantou-se contra a igreja de Cristo. Como uma fera selvagem, respirava ameaças e morte contra a igreja. Ele devastou toda a igreja. Ele exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém e perseguiu o caminho deles até a morte. Fez muitas coisas contra o nome de Cristo. Colocou os cristãos em prisão e voltava-se contra eles quando eram condenados contra a morte. Ele aborrecia os crentes na sinagoga, ele forçava os cristãos a blasfemar, e enfurecido perseguia até por cidades estranhas. Era como um touro indomável que não queria ser amansado, como é falado no livro de Atos. Embora sua conduta pregressa fosse terrível, não chegara a ele a ponto de pecar contra o Espírito Santo.
Esse pecado voluntário contra o melhor conhecimento. Para tal pecado não há perdão, nem deseja o perdão quem vive nele. O caso de Paulo foi diferente. Durante suas agressões, Paulo, em seu estado de incredulidade a respeito da verdade de Cristo, pensava realmente que oferecia a Deus um bom serviço. Portanto, para ele houve perdão. Então, a sua conversão é uma obra sobrenatural de Deus. Ele teve de ser jogado ao chão e quebrantado para reconhecer que o Jesus que ele perseguia era, de fato, o Messias. E quantas vezes você ofendeu a Deus no passado com o seu pecado? Quantas pessoas não ofendem a Deus com o seu pecado? Meu irmão, sem Deus, você estava morto em seus pecados e delitos. Sem Deus, você era inimigo de Deus. Sem Deus, você é inimigo de Deus. E quem éramos nós antes de que essa graça nos tivesse alcançados? Era tão pecadores quanto o apóstolo. Mas pelo poder da graça, Paulo foi plenamente alcançado ali pela misericórdia. Essa graça é o favor de Deus imerecido que alcança pecadores, que produz vida consagradas. E essa graça superabundante vem da fé e do amor, que são encontradas somente em Jesus Cristo. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça. Salvação é graça. Olha o tanto de atrocidades que foram faladas aqui a respeito do apóstolo Paulo. Olha o quanto esse homem perseguia os cristãos. Só que essa graça um dia o alcançou. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o propósito da graça. Verso 15 e 16. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. O que se aplicou ao apóstolo Paulo é aplicável a todos os pecadores salvos. Esse evangelho, ele é digno de toda aceitação, porque ele é endereçado a todos. Fala acerca do que Deus fez por todos. Oferece o presente da salvação a todos, brancos, negros, assassinos, políticos corruptos, prostitutas, a todos. Esse evangelho é oferecido a todos. Essa é a beleza do evangelho. Por isso que ele é de inteira aceitação, porque ele não é exclusivo, ele é oferecido a todos. Esse evangelho é digno de inteira aceitação, porque ele enfatiza a obra de Jesus Cristo. Quando Paulo fala de Jesus, ele está enfatizando tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Por amor a nós, ele desceu ao céu, veio ao mundo e se fez homem. Esse evangelho é digno de inteira aceitação pelo seu propósito glorioso, porque Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele não veio para salvar pessoas boas. Não existe ninguém assim em toda a terra. Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele não veio para salvar os que guardavam completamente a lei, pois não há ser humano algum desse tipo na terra que guarde completamente toda a lei. Esse evangelho é de inteira aceitação, porque ele é diferente das demais religiões. Todas as religiões vão dizer que o homem precisa fazer alguma coisa boa para ganhar o favor de Deus. Porém, o evangelho diz ao homem que ele é pecador, que ele está perdido,
que não tem jeito, que ele não é capaz de se salvar a si mesmo e que somente Cristo pode salvá-lo. Deixa eu me dizer uma coisa. Se você tem procurado salvação em uma outra religião, seja ela qual for, se você tem procurado salvação no Papa, na Igreja Católica, se você tem procurado salvação à placa de igreja, eu quero te dizer que você está muito enganado, porque você nunca vai encontrar salvação neles. A salvação somente acontece por meio de Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo há salvação. Não há um outro nome. Às vezes eu me pego pensando, e alguns tempos atrás, em alguns momentos de crise, sabe aqueles momentos em que você olha muitas vezes para a vida, para o Evangelho, e às vezes você pergunta, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena crer neste Deus? Será que eu estou no caminho certo? Isso eu fiz muitas vezes lá atrás, me perguntei. Graças a Deus, hoje eu não tenho feito essas perguntas, mas eu lembro que todas as vezes que eu fazia essa pergunta, eu me lembro de Pedro, lá em João 6, quando Jesus prega sobre o pão da vida, e que aquele discurso é muito duro, e que muitos o abandonam, e que Jesus pergunta aos discípulos, querem vocês irem também? E Pedro responde, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, se só tu és o Santo de Deus. Quando eu lia essa passagem, eu falava, para quem? Eu vou para quem? Para que religião eu vou? Para que outro Deus eu vou tentar servir e seguir? Se somente Ele tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Que você lembre disso nos seus momentos de crise. Que você lembre disso nos seus momentos de incertezas. Nos questionamentos, muitas vezes, que você faz ao próprio Deus. Que você lembre-se dessa passagem. Que você lembre-se do que Pedro falou. Para quem iremos nós? Não existe, meu irmão, salvação em outro nome a não ser em Jesus Cristo. Somente Cristo, não há um outro caminho que nos leve a Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho. E esse evangelho, ele é digno de inteira aceitação porque ele produz convicção do pecado. E no verso 15, Paulo vai trazer essa convicção, dos quais eu sou o principal pecador. O maior dos pecadores não era um idólatra, um imoral ou ateu, mas era um zeloso da lei que nasceu em um lar extremamente religioso. Seu pecado era doutrinário. Ele não aceitava a palavra de Deus a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E a rejeição ao Filho de Deus é o maior de todos os pecados. A rejeição ao Filho de Deus é o maior de todos os pecados. Ainda é preciso enfatizar que Paulo não disse que era o maior dos pecadores. Ao contrário, ele declarou que ele era o principal dos pecadores. E essa é uma das características de alguém que tem a Jesus, de alguém que é salvo. É reconhecer que é totalmente pecador. Meus irmãos, nenhum salvo vai ter na sua consciência a certeza de que, nossa, eu sou completamente diferente. Eu sou melhor do que os outros. Eu consigo fazer, eu faço e aconteço. Não. O salvo, ele vai ter dentro do seu coração a certeza de que ele é um pecador, de que ele é o principal dos pecadores, de que ele nada merece a não ser a condenação eterna. É assim que eu tenho que pensar. É assim que vocês devem pensar. Pensar que vocês merecem a condenação eterna. Mas pela graça, mas pelo amor de Deus, nós fomos alcançados. Pela graça e pelo amor de Deus. Então, uma das características de um verdadeiro cristão é ter essa convicção do pecado. E Paulo tinha essa convicção do pecado. Paulo foi um exemplo para os cristãos.
Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo para quantos hão de crer nele para a vida eterna. John Stott diz que, embora a conversão de Paulo tenha tido muitas características excepcionais, a luz do céu, a voz audível, a queda ao chão e a sua cegueira, pode ser considerada também um protótipo de todas as conversões subsequentes, pois foi uma demonstração da infinita paciência de Cristo. A conversão do apóstolo Paulo continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos de alguém que não tem mais esperança. É como se Paulo estivesse dizendo: não se desesperem. Se Jesus Cristo teve misericórdia de mim, o pior dos pecadores, ele também terá misericórdia de vocês. Sabe o que a palavra de Deus está te dizendo nesta noite? Está dizendo a você que é mãe, que tem o seu filho longe dos caminhos de Jesus, que Cristo pode ter misericórdia do seu filho. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que a graça de Deus pode alcançar o seu marido incrédulo, pode alcançar a sua esposa incrédula, pode alcançar o seu patrão desviado, pode alcançar o seu vizinho. Essa graça pode alcançar o político mais corrupto da face da terra. Essa graça, ela alcança quem ela quer. O vento sopra aonde quer. É falado lá em João 3. O vento sopra aonde quer. O Espírito Santo alcança até aquelas pessoas em que você acha que não tem jeito de salvação. E aqui é uma grande lição para você, que acha que essas pessoas que vocês conhecem, não têm jeito para a salvação. Aqui no apóstolo Paulo nós temos um exemplo de que há salvação para quem o Espírito Santo quer. Meu irmão, minha irmã, essa graça te alcançou. Essa graça me alcançou. Lembre-se de quem você era antes. Lembre-se dos seus vícios. Lembre-se dos seus pecados. Lembre-se das suas incredulidades. Quem era você antes de ser alcançado por essa graça? E a misericórdia do Senhor te alcançou. Então largue de bobagem e de achar que outras pessoas não podem serem salvas. Larguem de bobagem achando que essa graça de Deus não pode alcançar outras pessoas. Em quarto e último lugar, a nossa resposta, a graça. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nessa doxologia, esse hino de louvor, Paulo se declara e diz que Deus é eterno, que Deus é Rei único, que Deus é imortal, que Deus é invisível. Ele não está dizendo aqui que o imperador era imortal. Ele não está dizendo aqui que o rei era o imperador, mas que Jesus é o verdadeiro Deus. Ele está nos ensinando aqui que não é o presidente da república que é o rei e salvador de uma nação, que não são políticos. Não, o que ele está falando aqui é que somente Deus é eterno, que somente Ele é rei, que somente Ele é imortal, que somente Ele é único, que somente Ele merece ser glorificado. Então, cuidado com a idolatria, muitas vezes, a políticos. Cuidado com a idolatria ao seu dinheiro, ao seu trabalho. Cuidado, meus irmãos, com essas idolatrias. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em nossos bens, a nossa confiança, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, a nossa confiança está somente em Deus. Não há outro nome para que você deva confiar, então cuidado com as idolatrias. E esse louvor, Paulo vai falar que é pelos séculos dos séculos, para todo o sempre,
honra e glória, louvor e adoração devem ser rendidos somente a Deus. E eu te pergunto, você tem adorado somente a Deus? Você tem sido grato porque essa graça um dia o alcançou? Você tem sido grato pelas misericórdias do Senhor? Você tem entendido de fato que Deus é soberano e de que nada foge do seu controle? Caso você não tenha feito isso, hoje é o momento de você fazer. Hoje é o momento de você estar pedindo perdão a Deus, por você muitas vezes estar adorando a ídolos, a políticos de estimação. Esse é o momento de se render diante de Deus. Esse é o momento de você ser grato, você que já tem a Jesus, porque um dia a graça de Deus te alcançou. Não porque você merecesse tamanha graça, porque você não merece, porque eu não mereço, porque ninguém merece essa graça, mas essa graça te alcançou. Deus te salvou. Lembre-se de onde Deus te tirou. Então hoje é o momento de você entender de uma vez por toda, de que nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada. Tudo que acontece na vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo está cooperando para o bem. Se você tem a Jesus, tudo está cooperando para o teu bem. O sofrimento, por mais difícil que ele seja, está cooperando para o teu bem. Porque todo sofrimento é pedagógico. E Deus nos ensina alguma coisa através dele. Eu quero concluir com algumas questões finais. Primeiro, eu gostaria que você pensasse que se Deus te chamou para o ministério, mesmo você não merecendo, saiba que Ele te fortalecerá. Saiba que o seu ministério é intransferível. Deus chamou a você e Ele tem uma obra para fazer através da sua vida. Então fique firme. Por mais que eu saiba que seja difícil, por mais que muitas vezes a gente queira parar, queira desistir, mas a gente tem que lembrar que é Deus quem irá nos fortalecer e que o nosso ministério não é pelos nossos méritos. Segundo, que você entenda de uma vez por todas que esse evangelho é o poder. Esse evangelho alcançou o apóstolo Paulo, o principal dos pecadores, alguém que perseguia de maneira ferrenha os cristãos. Mas esse evangelho tem poder para salvar todos aqueles que achamos que não tem jeito. E em último lugar, se essa graça te alcançou, seja grato a Deus por isso. Seja grato, porque um dia a graça de Deus te alcançou. Esse é o maior presente de todos que um ser humano pode receber. Sabia, vocês podem chegar a falecer sem receber determinada cura, muitas vezes que vocês pedem. Vocês podem chegar a morrer, muitas vezes, sem receber aquele emprego, sem receber aquele dinheiro, aquela coisa que você tanto espera. Pode ser assim. Não estou falando aqui que Deus não cura. Nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que cura. Mas o principal de tudo, o principal milagre que o ser humano pode receber é a salvação. E não existe milagre maior do que isso. Então fiquem firmes. Fiquem firmes, entendendo que é Deus que irá fortalecer o ministério que vocês têm. É Deus que irá fortalecer o chamado que vocês têm. É Deus quem dará força para vocês. Fiquem firmes, não desista daquele seu parente, não desista daquela sua mãe, não desista daquele seu filho que você acha que não tem jeito. Continue pregando, continue orando, porque a graça do Senhor pode um dia alcançá-lo. Não é por nós, é pelo poder do Evangelho. Sejam gratos por todos. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque um dia Tua graça nos alcançou. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor enviou Seu único Filho para morrer naquela cruz em favor
dos nossos pecados. Por isso nós somos gratos. Fortalece, Senhor, pessoas aqui que estão desanimadas. Dá força, Senhor, para que eles continuem o seu ministério, para que eles continuem o seu chamado, Senhor. Não faça, Senhor, com que eles desistam no meio do caminho, mas que eles entendam que o ministério não é por força própria, mas é o Senhor quem fortalece. Que eles entendam que esse ministério que foi dado a eles é intransferível e não pode ser terceirizado. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.